Olá! Hoje a gente vai mergulhar numas ideias bem fascinantes de um texto com um olhar mais espiritual. O tema é algo que mexe com todo mundo, eu acho. Quem a gente é de verdade e essa possibilidade de uma conexão mais profunda, sabe? Uma unidade com o que o material chama de fonte ou princípio criador. E olha, algo que me chamou a atenção logo de cara é uma sugestão meio diferente. Diz que para entender mesmo esses ensinamentos, talvez a gente precise olhar menos para as doutrinas, para os livros e mais para a vida, para a experiência dos místicos que começaram tudo isso. Qual será a lógica disso, né? Parece que tem uma pista aí de que a essência pode acabar se perdendo com o tempo. Então, a nossa conversa aqui hoje é para investigar essas ideias principais sobre essa identidade mais funda, nossa ligação com essa fonte e, o que eu acho crucial, como que essa compreensão poderia, pelo menos, segundo a fonte, né, mudar o jeito como a gente lida com os problemas. Os nossos e os coletivos. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Então, esse ponto de partida. Valorizar a experiência direta dos místicos. O texto argumenta que é ali, na vivência deles, que está a essência. E que as interpretações, as regras que vieram depois podem ter, sei lá, diluído um pouco isso. Ou até deixado coisas de fora. Mas por que isso aconteceria? Falta de entendimento? Ou tem algo mais aí? O que eu acho fascinante nessa perspectiva que o texto traz é justamente essa primazia da experiência vivida, sabe? A visão aqui é que a verdade essencial, ela brota dessa conexão direta, dessa coisa mística. As doutrinas, as estruturas religiosas que vêm depois, mesmo que bem intencionadas, elas podem acabar simplificando demais, talvez, codificando ou até distorcendo um pouco esses insights originais, seja para encaixar em sistemas que já existem ou para tornar a coisa mais palatável, mais controlável, né? O insight-chave aqui parece ser esse. A verdade mais pura, talvez, esteja na experiência em si, e não necessariamente na explicação que dão para ela depois. E essa busca pela origem, ela está ligada diretamente à promessa central do texto, que é: conhecer essa identidade original dissolve os nossos problemas. Entendo. Faz sentido o argumento do texto. E essa identidade original, essa nossa verdadeira natureza, começa, segundo o material, na nossa própria origem, né? A ideia que eles colocam é que a nossa existência não é por acaso. A gente é descrito como um efeito, sabe? Uma manifestação. Um produto direto desse princípio criador, dessa fonte de vida. Tem até uma analogia bem direta que eles usam. Laranjeira só dá laranja. Da mesma forma, essa fonte só poderia se expressar sendo a sua própria natureza, não outra coisa. Exatamente. E a implicação disso, se a gente segue essa linha de raciocínio, é bem profunda. Se nós somos a expressão direta dessa causa primeira, então, inerentemente, a gente já possui as qualidades, o caráter, a essência dessa causa. Conectando isso com o quadro geral, descobrir a nossa verdadeira identidade não seria criar algo novo, entende? Mas sim reconhecer o que já está ali. Na nossa natureza fundamental, para além das máscaras sociais, das imagens que a gente constrói sobre nós mesmos, a perspectiva é que não somos acidentes cósmicos buscando um sentido, mas sim expressões conscientes dessa fonte primordial. O ponto principal é: nossa essência reflete a essência da fonte. E essa ideia de ser uma expressão direta, não algo separado, isso aparece muito bem numa outra imagem poderosa que o texto traz, a da árvore e seus galhos. É bem visual, né? Os galhos, eles não se esforçam para dar folha, para dar fruto. Eles simplesmente manifestam a natureza da árvore, porque eles estão ligados a ela vitalmente. O material sugere que abraçar essa visão meio que dissolve aquela luta interna constante do eu preciso, eu quero, eu tenho que conseguir, que marca tanto a sensação de ser um eu isolado, né? É uma mudança de perspectiva radical mesmo, não é? A gente sai da visão do indivíduo separado ali, batalhando por recurso, por reconhecimento, para uma percepção de ser parte integrante de um fluxo maior de vida, expressando a vitalidade desse todo. O eu real, nessa ótica, não é o galho que luta sozinho,
mas é a árvore inteira se manifestando através do galho. O que o material sugere é que havia uma serenidade muito grande com essa realização. Quase uma tranquilidade existencial. A vida que pulsa no galho é, na verdade, a vida da árvore. O insight aqui é um convite a trocar o esforço pelo ser, sabe? A luta pela expressão natural. Tá quase para sentir a leveza só de imaginar isso. Aí o texto usa a história de Moisés para ilustrar essa realização, essa mudança. Depois de um longo período de quietude, de contemplação, ele teria tido aquela experiência transformadora, que aqui é interpretada como um estado elevado de consciência, né? Simbolizado pela montanha. E aí vem a revelação: eu sou aquele eu sou. A interpretação que dão é que não se trata mais do Moisés, o indivíduo, mas da própria vida una, o princípio criador, se reconhecendo através dele. E aqui fica bem interessante, tem aquele detalhe, né? Mesmo Moisés hesitando, se achando um mau orador, a garantia que veio foi que não seria ele a falar, mas a própria fonte se expressaria por meio dele. Essa narrativa é uma ilustração muito potente do poder que, segundo essa visão, emerge quando a gente reconhece essa fonte interior e conecta direto com a ideia de que a orientação, a sabedoria, a voz da revelação, ela não vem de fora. Ela brota do silêncio interior, de dentro do próprio ser. Isso é descrito como uma experiência mística bem comum nos relatos, sabe? É quando o pequeno eu, com as ansiedades, o barulho dos sentidos, se aquieta, aí essa voz mais profunda pode ser ouvida. O ponto-chave é: a fonte da sabedoria, da capacidade, não é externa. Ela reside no nosso núcleo mais íntimo e a gente acessa pela quietude. O que leva a gente a pensar em como essa dinâmica interna funciona, né? O material introduz a ideia de que a gente tem, duas dimensões de ser. Teria um ser exterior, que é nossa identidade humana, com as características, a história, e um ser interior mais profundo, que é associado à fonte, ao Pai, ao Cristo interior. São nomes diferentes para a mesma realidade essencial. E um ponto crucial que eles reforçam é que somos realmente dois em um. Não são duas coisas separadas, mas aspectos interligados da nossa existência total. Sim, e a relação que descrevem é bem específica. O ser interior é a substância, a inteligência, a atividade que sustenta, guia, protege e mantém o ser exterior. Essa dimensão interior estaria sempre presente, sempre perfeita, independente das circunstâncias externas que o ser exterior possa estar passando. O texto usa termos fortes como pecado, doença ou pobreza. Agora, como que essa conexão foi perdida? Ou pelo menos ficou meio obscura? A explicação que eles oferecem é que a nossa dependência histórica, e talvez excessiva, nos 5 sentidos físicos, fez a gente focar quase só no mundo exterior, buscando lá fora a segurança, o sustento, a felicidade, em vez de reconhecer a fonte disso tudo dentro da gente. O insight aqui é que essa fonte interna é constante, é inabalável mesmo quando a gente não está consciente dela. Essa busca externa me lembra logo daquela parábola famosa do filho pródigo que o texto reinterpreta, né? O retorno à casa do pai não seria uma viagem física para um lugar longe, mas sim um retorno para a consciência desse ser interior. Mas quais seriam as consequências práticas disso? As consequências tangíveis desse retorno? Não é só uma sensação boa, imagino eu. Concreta mesmo. Esse retorno interior significaria o fim da busca incessante por validação, segurança, justiça, salvação, em fontes externas. Sejam pessoas, instituições ou condições materiais, né? Liberta também daquela crença de que outros indivíduos, que eles descrevem com aquela imagem forte de o homem cuja respiração está no próprio nariz, ou seja, um ser humano limitado, tem o poder de nos dar ou tirar nosso bem-estar fundamental. O insight central é que todo o poder real sobre as questões da vida, segurança, proteção, justiça, harmonia, liberdade, já reside dentro da gente. E o acesso a isso, segundo a fonte, envolve um movimento consciente de fechar os olhos para o mundo exterior, cultivar o silêncio, a receptividade para a certeza que brota de dentro.
E é interessante como isso é colocado em contraste com o que o material chama de superstições religiosas. Aquela ideia de um Deus externo, separado, que a gente precisa barganhar, agradar com rituais, sacrifícios, ou que funciona como um juiz lá no céu, recompensando e punindo baseado no passado. A visão apresentada aqui é radicalmente diferente. A fonte, a presença divina, está aqui e agora, inseparavelmente dentro de nós. Onde quer que a gente esteja, esse espaço interior é terra santa, independente das aparências externas. Falando em consequências, o texto também aborda a situação de quem vive nessa percepção de separação, o filho pródigo antes de voltar para casa. Nessa condição, a gente estaria vivendo debaixo da lei, a lei de causa e efeito do aquilo que semear, isso também ceifará. Parece uma consequência direta, quase matemática dessa desconexão percebida. Sim, essa lei de causa e efeito nesse contexto humano de separação, ela é apresentada como uma realidade que opera. Funciona assim. No entanto, a perspectiva que eles oferecem não é de condenação eterna a esse ciclo, não. O material deixa claro que o sofrimento ligado a essa lei só dura enquanto a gente mantém essa consciência de separação da fonte. O retorno à verdadeira identidade, que o texto chama de arrependimento, mas no sentido original de mudança de mente, sabe? Um voltar-se para dentro é descrito como algo que tem o poder de apagar totalmente o passado humano e suas consequências kármicas. Nesse instante de reconhecimento interior, eles afirmam que o princípio da vida divina começa a operar ativamente, dissolvendo os padrões baseados na separação. Agora, uma questão que pode surgir é sobre a responsabilidade pelas ações passadas. O texto não nega a ação, mas foca na mudança de consciência como fator que altera o princípio que governa a nossa experiência. E nesse contexto, eles mencionam a futilidade de confiar nos métodos do mundo. Nas armas do mundo, a força bruta, a manipulação, os esquemas, o viver pela espada para garantir segurança ou sucesso. A alternativa proposta é a confiança absoluta na presença e no poder interior como a única fonte real e sustentável de bem-estar. O insight aqui é que a mudança de consciência para a unidade tem um efeito imediato e transformador na lei que governa a nossa experiência. E isso leva a gente para a conexão final e talvez a mais abrangente que o material estabelece, a realização da unidade com a fonte. Aquela frase, eu e o Pai somos um. Não é só uma experiência individual, isolada. Ela automaticamente revela nossa unidade fundamental com todos os outros seres. Se somos todos galhos da mesma árvore, então a mesma vida, a mesma consciência, o mesmo amor que flui da fonte, flui através de todos nós. E é crucial entender, segundo essa perspectiva, que essa unidade não se baseia em laços de sangue, nem em acordos sociais, afinidades pessoais ou pertencer a um grupo. Não é disso que se trata. Ela deriva unicamente da realização consciente, individual, da própria unidade com a fonte, que é a mesma fonte em todos. O texto ilustra isso com exemplos, né? Tem aquele do homem de negócios que, depois de uma mudança interna profunda na consciência, percebe que os contatos dele começam a responder de forma diferente, mais harmônica, sem ele ter feito nada externamente. Ou a interpretação do reconhecimento de Pedro do Cristo em Jesus. Não teria sido a inteligência humana do Pedro, mas algo na consciência realizada do Mestre, que despertou, que tornou visível a luz espiritual que já estava ali, talvez adormecida, dentro do próprio Pedro. A dinâmica implícita é, aquilo que está acontecendo dentro de mim, na minha própria consciência se reflete ou se torna evidente na consciência daqueles com quem eu entro em contato. Minha união consciente com a fonte se torna, de fato, minha unidade com todos os outros seres que compartilham dessa mesma fonte. O ponto final aqui é poderoso. A transformação interior e individual tem um efeito que irradia, que impacta o coletivo. Não por proselitismo, mas pela própria natureza da consciência unificada. Fazendo uma recapitulação rápida dessa jornada que o texto propõe para a gente. Partimos de uma sensação de separação, de busca externa por soluções, por segurança e de estar sujeito às leis do mundo, né?
Aí, através da contemplação, do voltar-se para dentro, vem o convite para realizar a presença da fonte interior, aquela que nos sustenta dia e é a nossa verdadeira identidade. E essa realização não só promete transformar a experiência individual da vida, trazendo paz, segurança, mas também revela uma unidade inerente com tudo e todos. A sugestão é que entender quem a gente realmente é, nessa perspectiva, tem um poder transformador imenso. Então, o que a gente leva disso tudo? Olha, o material nos deixa com uma questão bem profunda para a gente contemplar, que ecoa diretamente dessa última ideia de unidade. Se, como foi apresentado, a nossa união consciente com a fonte é a base da nossa unidade real com todos os outros seres, o que aconteceria se essa consciência fosse cultivada ativamente, diariamente? Como que essa percepção interna de unidade poderia começar a moldar não só a nossa experiência subjetiva de paz, de segurança individual, mas também gradualmente transformar a qualidade das nossas interações, dos nossos relacionamentos e, quem sabe, até mesmo começar a influenciar as estruturas coletivas do nosso mundo, que hoje parecem tão marcadas pela separação, pelo conflito. Fica a pergunta, talvez, para ser explorada não com a mente analítica, mas naquele espaço de silêncio interior que o próprio texto tanto valoriza.